começando. Acho que agora vai. Fala galera do Sorrique, tudo bom? Gabriel Moraes aqui com vocês para falar sobre história mais uma vez, e hoje nosso personagem é Frida Kahlo, uma artista mexicana super conhecida no século XX e ainda nos dias de hoje. Então nesse vídeo a gente vai entender um pouco da sua trajetória, da sua história, das suas obras, e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e me acompanhe até o final. Para entendermos a história de Frida Kahlo, é necessário voltar no ano de 1907, na cidade do México, onde Frida nasceu numa família de origem distinta. O pai dela, Guilherme, era alemão, e a sua mãe de descendência indígena. E aí vocês já podem perceber que desde cedo ela teve essa dualidade, que também fez parte da sua identidade e das suas obras lá no futuro. Desde a infância, Frida teve problema com as doenças. A primeira delas foi a poliomielite, que causou uma má formação na sua perna direita. E por isso, na escola, ela era constantemente chamada de perna de pau. E aqui vocês podem perceber que desde a infância, Frida sofreu com essa questão de um olhar de diferença sobre ela. Isso levou ela a adotar um estilo de roupa diferente. Primeiro, as suas saias tipicamente terruanas, que eram longas, mas também calças masculinas. E esses elementos viriam a compor também a personalidade e a identidade de Frida, e de como ela ficou conhecida até os dias de hoje. Apesar da infância de Frida ter sido bastante complicada, ela ainda não tinha esse desejo de se tornar uma artista. Na verdade, desde cedo, o sonho de Frida Kahlo foi ser médica. E ela chegou a dar início a esses passos, mas não era o que a vida tinha reservado para ela. Meu Deus do céu. Bom, mas você deve estar se perguntando, como Frida veio se tornar Frida? Bom, como eu falei antes, a vida tinha outros planos para Frida. Em 1925, aos 18 anos, ela vai sofrer um grave acidente de bonde, onde uma barra de ferro vai atravessar seu corpo e também vai obrigar ela a fazer mais de 35 cirurgias ao longo da sua vida. E a partir daí ela percebe que a arte estaria junto com ela nessa trajetória e nessa caminhada. E pede a seu pai que instale um cavalete em cima da sua cama, onde ela pudesse ter acesso a algumas tintas e alguns espelhos, onde ela poderia também pintar a si mesma. E daí surge a primeira obra de Frida Kahlo, intitulada Autorretrato com Vestido de Veludo, uma obra que foi inspirada nela mesma, mas foi dedicada ao seu primeiro amor, Alejandro Gomes Arias. Bom, apesar da primeira obra de Frida ser dedicada a Alejandro, outro personagem marcaria a vida de Frida Kahlo, e era Diego Rivera. Diego Rivera foi um grande muralista do México no século XX e o grande amor da vida de Frida Kahlo. Bom, eles se aproximaram primeiro pela arte, mas também pela paixão que eles tinham pelo Partido Comunista. E a partir disso, Frida vê em Diego uma espécie de tutor, onde ela poderia ter alguns conselhos sobre arte, mas também um companheiro para o resto da sua vida. Bom, mas nem só amor foi a relação de Frida e Diego Rivera. Na verdade, as traições foram constantes, e principalmente pela parte de Diego, que chegou a ter um caso com a própria irmã de Frida Kahlo. Em um determinado momento da sua vida, Frida chegou a ter um caso com Trotsky, um dos participantes da Revolução Russa, e que se tornou um exilado político no México, inclusive na Casa Azul, casa de Frida e Diego. Bom, eu separei aqui 3 obras para a gente analisar nesse vídeo e que tiveram um toque pessoal de Frida Kahlo. Na verdade, era uma característica de suas produções essa expressão da dor, essa expressão dos seus sentimentos e principalmente dos momentos marcantes que ela passava durante sua trajetória. E a primeira delas é intitulada Hospital Henry Ford. Na verdade, um aborto espontâneo que Frida sofreu enquanto estava nos Estados Unidos. E dentro dessa obra ela reúne diversos elementos que representaram esse momento de dor. E um desses elementos, na verdade, é a criança que ela perde, como vocês podem ver na imagem, e o outro é um caracol, que representa a lentidão de como esse processo aconteceu. A segunda obra de Frida é intitulada As Duas Fridas, onde literalmente temos duas Fridas uma ao lado da outra. Só que nessa obra em específico, Frida quer representar tanto sua separação com Diego Rivera, como também a sua origem de parte de pai europeia. Bom, e outra Frida com trajes tipicamente mexicanos. Mas o interessante dessa obra é a artéria que une os dois corações que estão expostos e que mostram quão frágil Frida Kahlo estava nesse momento. A terceira obra de Frida que eu trouxe aqui para vocês é intitulada Coluna Partida. Foi feita logo após uma cirurgia de Frida na coluna.
Bom, e nessa obra, a coluna de Frida vai ser substituída por uma coluna grega partida. E ao mesmo tempo seu corpo vai estar encravado com pregos e ela vai estar envolta como uma espécie de manto. Muitos dizem que é uma referência religiosa a Jesus Cristo. Mesmo Frida não sendo religiosa, ela trazia esses elementos religiosos para sua obra, para suas obras na verdade. Além dos pregos e do manto que está envolvido em seu corpo, o semblante dela é de tristeza. E ao fundo novamente a representação de um campo sem vida, ou seja, a representação da própria dor e das experiências de Frida Kahlo. Apesar dessas 3 obras que eu mostrei para vocês, nem só de dor era feita as produções de Frida Kahlo. Ela também representava a si mesma de uma forma alegre, de uma forma colorida, e isso também faz parte da sua característica e da sua identidade. Um fato bem interessante de Frida é que em 2012 ela foi capa da Vogue. E outra coisa que poucas pessoas sabem é que ela foi a primeira artista mexicana do século XX a ter um quadro seu comprado por um grande museu da Europa, no caso o Louvre. Essa obra, que foi adquirida pelo Museu do Louvre, até hoje está na França, mas hoje se encontra no Centro Nacional de Arte, o Georges Pompidou. E quem quiser ver as obras de Frida na França ainda tem uma lá de 1939, então é só acompanhar. Mas o fato é que durante a vida de Frida ela produziu 143 quadros, sendo que desses 143, 55 eram autorretratos. E quando alguém perguntava para Frida, mas por que tantos autorretratos? E ela respondia, porque eu sou o sujeito que eu melhor conheço. Bom, Frida morreu em 1954, mas antes de morrer ela pôde acompanhar a sua primeira exposição exclusiva no México. Na verdade ela chegou nessa exposição de ambulância, foi um evento bem marcante durante o final da sua vida, e também um protesto que ela participa contra os Estados Unidos já quando ela estava doente, já muito debilitada. Depois de Frida acompanhar essa sua exposição, ela chega à morte. Uma das suas últimas frases foi: espero que a partida seja feliz, espero nunca mais voltar. Esse foi o nosso vídeo sobre Frida Kahlo, uma artista que para muitos representou a ruptura com os padrões impostos pela sociedade à mulher, assumindo sua bissexualidade, sua monocelha, suas roupas e, sobretudo, sua arte. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal e não esqueça, onde não puder amar, não se demore.